o teu coração, amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia em Atos capítulo 5, versículo 12. Diz assim: E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente ao alprendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando passasse, cobrissem alguns deles. E até das cidades circunvizinhas corria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos, atormentados e espíritos imundos, quais eram todos curados. Que bênção, né? Que bênção. E aqui a gente vê um texto que não fala aonde Jesus estava presente, e agora eram os discípulos que estavam ali realizando os milagres. Então, queridos, eu e você temos a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Fala para quem aí está do teu lado, fala assim: você tem a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. Olha só. Por isso, todas as vezes que você abrir a boca, né, a sua boca, e liberar as palavras, as bênçãos do Senhor vão sair de você e vão atingir outras pessoas. Vão alcançar outras pessoas. Porque cada um daqueles que acreditavam, cada um daqueles que estavam ali passando uma necessidade, o Senhor alcançava através dos discípulos. O Senhor vai alcançar a tua casa, os teus amigos, tua família, através de você. Amém? Então você é muito importante para Deus. Você é muito importante. Se essa semana você ouviu algumas palavras que você não é importante, joga essas palavras fora, porque o que Deus pensa de mim e de você é muito maior do que palavras de derrota, de humilhação, porque eu e você somos bênçãos na mão do Senhor, amém? Dá uma linda salva de palmas e agradeça ao Senhor. Oh, aleluia, louvado e exaltado é o nome do Senhor, a Ele toda honra, toda glória. Oh, o nome do Senhor é maravilhoso. Graças a Deus. Fecha os teus olhos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por esse domingo de Santa Ceia, domingo de vitória, domingo de bênção, último domingo, última Santa Ceia, Senhor, que nós estaremos realizando deste ano. Que o Senhor seja com cada um de nós, que o Senhor esteja, Deus, abençoando nossas vidas, abençoando cada casa, cada lar, cada família. Te agradecemos por esse ano, o quanto o Senhor cuidou de nós, o quanto o Senhor veio com providência, com livramento, o quanto o Senhor abençoou, Deus, a nossa casa, abençoou a nossa família, o nosso lar. Senhor, que nesta manhã possamos abrir o nosso coração para te louvar, para te bendizer, para adorar o teu nome, para glorificar o teu nome, Senhor. Abençoa, Senhor, começando daqui do altar cada homem, cada mulher, cada criança que aqui está, Senhor, vai tocando, Senhor, nos diáconos, vai tocando, Senhor Jesus, em cada vida. Aquele que está acompanhando agora pelo Facebook, Senhor, seja, Deus, com cada um deles. Nós declaramos a vitória, declaramos a porta aberta, declaramos a graça do Senhor em cada vida, em cada coração. Te louvamos, Senhor. Derrama, Deus, a tua bênção em cada coração, em cada vida nesta manhã. Recebe o nosso louvor. A Ele seja toda honra, toda glória, toda adoração. E nós te agradecemos. Diga assim comigo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Dá a tua melhor salva de palmas e diga aleluia, diga glória, diga louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Paz, igreja.
Paz seja convosco, amém? Um dia abençoado para nós, né? O domingo abençoado que eu costumo falar que Deus preparou para nós. Ainda mais sendo um dia especial que é a Santa Ceia do Senhor. Amém? Glória a Deus. O pastor já falou tudo aqui, né? Deus é bom, Deus é maravilhoso. E vamos começar então, pedindo que o Espírito Santo receba o nosso louvor. Amém? Aleluia, Jesus. Amém? E quantos estão felizes aqui por estarmos mais um mês na presença do Senhor? Amém? Glória a Deus. E vamos louvar então. Fico feliz em vir em tua casa. Bendito é o nome do Senhor.
Aleluia. E Galileu, e vamos de Galileu, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, poder de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, poder de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Temos que estar alegre na presença do Senhor, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E é possível esperar sem sofrer, né, irmãos? É o que eu digo. Mas Deus é fiel. Glória a Deus. E vamos louvar o nome que é todo digno, santo. Aleluia, Jesus. É possível esperar sem sofrer, na certeza de que estás no controle, pois não tarda e não falha o Deus forte de amor. Em seu tempo fará um milagre. Hoje eu vivo em aliança com Deus. Eu já sei o que acontecer. Sou filho, amigo, amado do Pai. Sou aquele a quem Deus quer honrar.
incondicionalmente solteiro. Vou pra onde o teu vento soprar. Vou pra onde o teu vento soprar. Espírito de Deus. É possível esperar sem sofrer, na certeza de que estás no controle, pois não tarda e não falha o Deus forte de amor. Esse é o tempo fará um milagre. Hoje eu vivo em aliança com Deus. Eu já sei o que acontecer. Sou filho, amigo, amado do Pai. Sou aquele a quem Deus quer honrar. Eu tenho aliança com Deus, selada com óleo no altar, incondicionalmente solteiro. Vou pra onde o teu vento soprar, desfrutar da tua presença, escutar a tua voz, ser marcado com essa aliança de amor. Eu tenho aliança com Deus, selada com óleo no altar, incondicionalmente solteiro. Vou pra onde o teu vento soprar. Eu tenho aliança com Deus, selada com óleo no altar, incondicionalmente solteiro. Vou pra onde o teu vento soprar. Espírito de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Recebe o nosso louvor nessa manhã, amém? Glória a Deus. Pastor Nilson, vem aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus, né? O pastor Nilson hoje tem a incumbência de abençoar, né? Nós com a palavra do Senhor. Vamos aplaudir o servo do Senhor, aplaudindo, glorificando. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Bom dia. Paz seja convosco. Amém. Hoje o Senhor nos preparou um dia lindo, né? Obrigado, irmãos, aqui, pastor. Para nós falarmos, estudarmos um pouco da palavra de Deus. Eu gosto de estudar porque quando a gente vai estudando, a gente vai descobrindo coisas novas. Amém? E que bom que vocês estão aqui, né? Vocês estão sendo remunerados. Quem que está ganhando R$100 para estar aqui hoje? Ninguém? Mais, né? Ah, tá. 200 por pessoa, por cabeça, será? Mas vocês estão aqui de graça? De graça.
Quem passa na rua ali fala assim, olha que bando de loucos, 9 horas da manhã, de graça, cantando e louvando, né? Esse é o tema da nossa mensagem hoje, queridos. A graça de Deus. Não poderia ser um dia tão especial, tão melhor, por ser a Santa Ceia do Senhor. E uma palavra que o Espírito Santo me incomodou semana toda. Eu falei assim, mas Senhor, esta palavra... Você sabia que o pregador briga às vezes com o Espírito Santo? Porque às vezes a gente não quer pregar aquela palavra, mas o Espírito Santo fica. Eu queria que você... Vamos orar antes, queridos. Senhor Deus, nós te adoramos esta manhã, nós te louvamos, ó Pai, estamos aqui de graça, Senhor. Ninguém está ganhando nada para isso, ninguém está, ó Deus, recebendo nenhuma bonificação para estar aqui glorificando o Teu nome. E essa é o nosso tema, Senhor, a graça do Senhor em nossa vida, Pai. Me usa, Senhor, como canal, usa a minha boca, usa a minha vida, perdoa os meus pecados, em primeiro lugar, ó Deus, para que eu seja usado por Ti, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém. Nossa palavra está no livro de Jó, capítulo 1. Vamos começar com Jó, capítulo 1. Agora é 20 para as 10. Provavelmente alguém aí já está pensando, meu Deus, essa mensagem vai terminar 11 horas hoje. Porque o livro de Jó é muito complexo, é considerado o best-seller da Bíblia. É considerado o livro mais antigo da Bíblia pelos estudiosos. Jó capítulo 1. Eu peço a vocês que vocês deixem a Bíblia aberta para a gente ir estudando e fazendo essas considerações. Jó capítulo 1, versículo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Até aí, deixe sua Bíblia aberta, queridos. Como eu já falei, o livro de Jó é um best-seller da Bíblia, considerado pelos estudiosos. É um livro assim muito discutido, muito debatido. E nós vamos entrar um pouquinho na história de Jó. A terra de Uz. Talvez você já tenha lido muitas vezes, muitas pregações você tenha ouvido sobre Jó. Mas, geralmente as pregações focam no sofrimento de Jó, na conversa de Satanás com Deus, ou melhor, de Deus com Satanás. E muitas coisas às vezes passa desapercebido. A terra de Uz, queridos, era uma terra ao norte do Mar Vermelho e abaixo de Canaã, ao sul de Canaã. Era uma terra habitada pelos edomitas. Edomitas era o povo descendente de Esaú. Lembram quando nasceu Jacó e Esaú? Jacó roubou a bênção de Esaú por um prato de lentilhas e assim tudo bem. Outra pregação a gente fala disso. Bem? Então, essa era a terra de Uz. E Jó habitava nessa terra. Agora, o incrível, as qualidades que o próprio Deus descreve sobre Jó. Vamos lá? Ele era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Sincero. O que nós podemos, nos nossos dias de hoje, essa história passou-se a provavelmente 1.800 anos antes de Cristo, entre 1.500 e 1.800 anos antes de Cristo. Então, vamos trazer para os nossos dias hoje. Sincero. A palavra sincero nós podemos traduzir em coração puro. Um coração puro. Um coração não enganador.
sincero, um coração sincero. Amém? Reto. Reto podemos traduzir nos nossos dias de hoje como justo, bom caráter, honesto, um homem reto. Como eu disse, a história narra o costume, a vida de um povo de 1500 a 1800 anos atrás. Então, sincero, coração puro, não enganador, reto, justo, bom caráter, honesto, temente a Deus. O que nós podemos transformar, traduzir essa palavra temente a Deus nos dias de hoje? Adorador. Adorador. Em tudo dai graças. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Adorando a Deus. O que você vai fazer ao tomar a Santa Ceia? Você vai adorar a Deus. Jesus disse: fazei isso todas as vezes que fizerdes em memória de mim. Santa Ceia. Então, temente a Deus, adorador. Jó era um homem adorador. Em tudo dai graças. E desviava-se do mal. O que é desviar-se do mal? Contexto de hoje. O que seria desviar-se do mal? Ser obediente a Deus. Muitas vezes a gente é colocado numa situação que você fica, às vezes, em dúvida. Se eu pego para a esquerda ou se eu pego para a direita. A obediência a Deus, o Espírito Santo fala no nosso íntimo, no nosso coração. Até mesmo uma pessoa que não é crente, que não é cristã, quando ela é colocada diante de uma situação, o Espírito que Deus soprou dentro do coração dela, quando ela foi gerada, o Espírito de Deus que não se manifestou, mas que está dentro de cada ser humano, vai acender uma luzinha amarela lá. Então, todo ser humano sabe distinguir o que é certo e o que é errado. Então, Jó desviava-se do mal. Jó era obediente a Deus. Amém? Até aí? E um detalhe que depois, mais para frente, a gente vai ver: Jó era muito rico, muitíssimo rico, riquíssimo. A palavra de Deus diz que Jó era o maior de todos os homens do Oriente. Jó vivia no sistema de clã, que era o sistema daquela época, de 1500 anos antes de Cristo. Ou seja, 3.500 anos para nós atrás. Jó tinha 7 filhos homens e 3 filhas. E muitíssimos empregados. Jó era sacerdote da família. Naquela época, o clã, o mais velho, o patriarca, ele não só era o patriarca da família. Às vezes tinha lá 15 filhos, 30 netos, 40 bisnetos e mais 50 empregados. Então era quase que uma cidade, né? A Bíblia fala muito sobre aldeias. O pastor Alexandre pregou várias quintas-feiras aí falando sobre Cafarnaum, eu mesmo preguei numa quinta-feira falando sobre aldeias. Então, o clã era presidido, era administrado pelo seu patriarca, aí no caso aqui Jó. E Jó era sacerdote, porque Jó era representante de Deus para aquele povo, para aquele clã. Assim como o pastor Alexandre é o representante de Deus aqui nessa igreja, para nós. Amém? E a palavra de Deus diz que os filhos de Jó, eles tinham o costume de, cada dia ou cada domingo, a Bíblia não é muito
não esclarece muito, mas era constantemente eles se reunirem na casa de um deles. E após essa reunião de banquete e comilança e bebedice e tudo mais, a palavra de Deus diz que Jó, ele fazia um sacrifício a Deus por cada filho. E ele dizia no seu coração: vai que algum dos meus filhos ofendeu a Deus. Vai que algum dos meus filhos blasfemou contra Deus. Eu já falei várias vezes aqui que eu aprendi no ITQ, quando eu estudava, fazia o Instituto Bíblico, que eu aprendi a fazer uma oferta pelos meus filhos. Hoje mesmo foi dia de entregar a oferta. Queridos, pegue essa lição para você. Se você puder. Naquela época era carneiro. Hoje, se você trazer um carneiro para o pastor Alexandre aqui, ele não vai saber nem o que fazer com o carneiro. Pastor Adriano sabe. Pastor Adriano é da roça. Então, queridos, façam uma oferta pelos seus filhos. Faz anos que eu aprendi isso e eu sempre tenho feito. Todos os meses, na primícia, eu trago uma oferta pelos meus 2 filhos. Um pelo Keine e um pelo Vitor. E eles são abençoados. Eles são pastores auxiliares na igreja deles. Glória a Deus. Não falo isso para minha glória, mas para a glória de Deus. Então, Jó fazia sacrifício pelos seus filhos e dizia no seu coração: vai que um deles blasfemou contra Deus. Só que a história vocês conhecem. Jó perde tudo, perde seus bens, perde os seus empregados, perde todo o seu rebanho, perde tudo. E por último ainda perde a saúde. Jó é acometido de uma doença maligna. O que nós podemos aprender com isso, queridos? Que as adversidades, ela vem para todos. Não existe nenhuma vacina que deixe a pessoa imune às adversidades. As adversidades vêm para os pastores, as adversidades vêm para os ministros que trabalham na casa de Deus, as adversidades vêm para os levitas que adoram, as adversidades vêm para a igreja. As adversidades vêm para todos. Tanto é que Deus rasga a seda, vamos dizer assim, falando bem de Jó. E ao mesmo tempo, Jó passa por uma adversidade tão grande. Aí a gente fica pensando às vezes, né? Por que Deus permitiu isso? Será que Deus tem prazer de ver algum dos seus sofrendo? Será que Deus tem prazer de ver alguns dos seus passando por luto? Porque Jó passou por luto também. Numa tempestade caiu a casa e matou todos os seus filhos ao mesmo tempo. Você já imaginou, queridos? Um pai enterrar 10 filhos ao mesmo tempo? Pai, uma mãe? Como que foi esse dia de Jó? Enterrar os seus 10 filhos e depois voltar para casa sozinho? Já tinha perdido toda a sua fortuna. Será que Deus se alegra com isso? Essa é a pergunta que todo mundo faz. Inclusive eu fazia. Será que Deus se alegra com o sofrimento de alguém num hospital? Será que Deus se alegra com o sofrimento de alguém que perdeu um filho? As adversidades vêm para todos. No versículo 20, 21 e 22, vamos lá, 20, 21 e 22.
Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor os tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Glória a Deus. Será que algum de nós teríamos uma estrutura para isso, queridos? Esses dias eu falei aqui na minha pregação de quinta, que eu tenho por mentor, vamos dizer assim, algumas pessoas da igreja, e eu não posso me dar o luxo de deixar de vir à igreja, deixar de vir adorar a Deus, porque eu lembro dessas pessoas, e eu lembro o que essas pessoas passam, e eu lembro o sacrifício que essas pessoas fazem para estar na casa de Deus, adorando a Deus de graça, de graça. Ninguém está recebendo nada por isso. Então, pela graça, eu não me dou o direito de ficar em casa e falar assim: hoje eu estou cansado, não vou na igreja, hoje eu estou cansado, vou ficar em casa. Não que você não possa descansar, não é um debate sobre ficar ou não ficar, queridos. Eu sei que tem dias que você está, eu estou falando do Nilson, e eu já fiz isso no passado. Eu estou cansado, eu não vou na igreja. Eu desço do meu apartamento, meu carro está dentro da garagem, pode estar caindo tempestade lá fora. Eu entro dentro do meu carro, fecho os vidros e desço na porta da igreja. O máximo que pode acontecer é molhar a careca um pouquinho e gelar um pouquinho o corpo, dali até aqui, assim, né? Mas eu tomo essas pessoas como exemplo para mim. Pessoas que vêm de longe a pé, pessoas que pegam 3, 4 ônibus para vir à casa de Deus. Jó adora ao Senhor, mesmo assim em luto. Capítulo 2, queridos, versículo 8 ao 12, 2, versículo do 8 ao 12. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar-se, ele as suas feridas, assentou no meio da cinza. Então sua mulher disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas ele disse: como qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Presta atenção aí, queridos. Ele faz o tematita, Bildade o suíta e Zofar o naamatita, e concertaram juntamente virem condoer-se dele e consolá-lo. E levantando de longe os olhos, não o conhecendo, levantaram a voz e choraram, e rasgando cada um seu manto, sobre a sua cabeça lançaram o pó ao ar, e se assentaram juntamente com ele na terra, 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Até aí, queridos. Olha só que legal. Ele faz o tematita, Bildade o suíta, Zofar o naamatita. Nomes lindos aí para quem pretende ter mais um filho, como diz o pastor, né, pastor? Olha que nome legal. Vamos conhecer esses 3 amigos de Jó.
Ele faz o tematita, cidade de Temã, também descendente de Esaú, os edomitas. Bildade, o suíta, descendentes de Suá, ou Sua, filho de Abraão com Quetura, segunda esposa de Abraão. Bildade era da descendência de Abraão com a segunda esposa, Quetura. Zofar, o Naamatita, filho de Naamã, Amonita, descendentes de Amon, filho também, Amon era filho também de Abraão com Quetura. Mas Nilson, por que você está falando tudo isso? Jó, que vivia na terra de Uz, ele faz Bildade e Zofar. O que chama atenção aqui, queridos, é que nenhum desses personagens eram israelita, você percebeu? Nenhum deles era um israelita, da descendência de Jacó, Israel. Mas por que essa história é contada na Bíblia e é um dos livros mais antigos? Nem Jó, nem seus amigos eram israelitas. Eles viveram aproximadamente, segundo estudiosos, 300 anos depois de Jacó e Esaú. Por isso que quando a Bíblia fala filhos, ela quer dizer descendentes, tá? 300 anos, muitas gerações passaram. Então eles eram descendentes de Esaú. Nenhum deles eram israelitas. Mas essa mensagem, essa palavra, ela nos traz algo muito importante, queridos, que é servir a Deus pela graça. Esses amigos de Jó, quando viram a situação dele, a Bíblia fala que eles ficaram 7 dias e 7 noites sentados na terra, olhando a miséria de Jó e chorando. Sete dias e 7 noites. Alguém aqui, assim como eu, já passou 7 dias dentro de um apartamento fechado, na praia, com chuva lá fora, e você com 5 crianças dentro de casa e mais 2 casais? Alguém já passou uma situação? Acho que todo mundo já passou. Você já passou uma situação de você ficar dias dentro de um hospital, acompanhando uma pessoa? Marido e mulher, às vezes vai fazer um passeio, e aquela semana toda chove de cachoeira, e o marido e a mulher são obrigados a ficar dentro de casa. Primeiro dia é uma beleza, segundo dia é uma maravilha, terceiro dia nem tanto. Quarto dia um já começa a apontar o defeito do outro. Quinto dia, eu fiz isso porque você fez aquilo. No sexto dia já estão querendo se matar. Não é verdade, queridos? Quem nunca? Né? Se tem uma coisa que prova a nossa amizade, o nosso amor, é você ficar confinado. O ser humano não foi feito para ficar confinado. O ser humano foi feito para ter comunhão, assim como nós estamos tendo aqui hoje, de graça. Você veio aqui de graça, para ter comunhão, para ouvir a palavra de Deus. Então, a amizade daqueles 3 amigos, depois de 7 dias e 7 noites sem falarem, Jó começa a se lamentar pela sua situação. Será que o que eu fiz contra o Senhor? Senhor, se o Senhor tem alguma coisa contra mim, fala.
Eu sempre procurei ser reto, eu sempre procurei andar honesto. Por que eu estou passando por isso agora? Aí os 3 amigos começam a acusar Jó. Não, mas se você está assim, é porque você deve ter pecado. Se você está passando por isso, é porque você deve ter roubado o dinheiro das viúvas que trabalham para você. Se você está assim, é porque você deve ter blasfemado contra Deus. Se você está assim, é porque os seus filhos pecaram, por isso que Deus matou todos eles. Aí começam as acusações, E Jó tenta se defender e vai vários capítulos aqui, 32 até, não, cadê? 30 e poucos capítulos de acusações. Não, se você está passando por isso, é por causa disso, é consequência. E a gente vê isso dentro das igrejas, queridos. As pessoas falam, está vendo fulano de tal? Você soube o que aconteceu com ele? Mas se aconteceu isso aí, é porque ele pecou contra Deus. Dentro das igrejas, e não é aqui, eu estou falando nas igrejas em geral. Aconteceu tal coisa, é porque ele pecou. O pastor bateu o carro, é porque ele pecou, alguma coisa ele fez. A esposa do pastor Nilson está doente, está enferma, é porque ele pecou. Tal pessoa, então, as pessoas começam a defender a Deus, porque Deus é bom para ele que é o pecador, porque Deus é bom para a sua igreja, ele ou ela que pecou, que desobedeceu, que está em pecado, por isso ela está passando por essa adversidade. Nós nos tornamos advogados de Deus, e esse é o maior perigo dentro da igreja, queridos. Eu estou falando isso porque eu já me coloco nessa situação. Muitas vezes eu tentei defender a Deus. Muitas vezes eu tentei dar uma ajudinha para Deus em alguma situação. E eu falo para você sem erro, sem sombra de dúvida, a gente quebra a cara. A gente quebra a cara, porque Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa de advogado. A gente vai ver daqui a pouco. Então tome muito cuidado ao acusar alguém, a falar que tal pessoa está passando por isso, por causa disso, porque Deus foi bom para ela, mas ela pecou, mas ela não deu valor. Queridos, vai chegar um tempo que essas portas vão estar fechadas. Vai chegar um tempo que para eu falar da palavra de Deus, eu vou ter que ir escondido na casa de um dos irmãos, ou vice-versa. Se você quiser estudar a palavra de Deus, você vai ter que ir escondido, como se você fosse almoçar ou jantar, ou tomar um café da tarde, para você lá na casa do seu irmão, pegar a Bíblia escondido e só vocês 2 ou 3 lerem e estudarem a Bíblia. Vai chegar um tempo que as igrejas vão estar fechadas, queridos. Do capítulo 3 até o 31, os amigos de Jó o acusam de pecados, por isso aquele castigo. Advogados de Deus. Aí, como se não bastasse, no capítulo 32 até o 37, aparece um quarto personagem, um quinto personagem, que é Eliú. Mais um nome bonito aí para pôr nos seus filhos, quem pretende ter filho. Eliú, filho de Baraque, descendente de Naor, irmão também de Abraão. Mais um advogado de Deus.
E esse foi mais cruel ainda, porque ele não acusou só Jó. Ele acusou Jó e mais os outros 3 amigos. Ele acusou os 4. Vocês estão pecando, vocês estão errados, porque Deus é bom, porque Deus é isso. Sendo mais um advogado de Deus. Como que se Deus precisasse. Do capítulo 38 ao 41, eu estou fazendo um resumo, tá, queridos? Do 38 ao 41, Deus responde a Jó mostrando a sua grandeza e sabedoria. Se você tiver um tempinho depois na sua casa, leia ou comece a ler o livro de Jó. Deus responde a Jó, depois de tudo aquilo, toda aquela discussão, aqueles 4 advogados de Deus defendendo a Deus, Deus responde a Jó mostrando a sua grandeza e sabedoria. Jó, onde você estava quando eu criei o firmamento da terra? Jó, onde você estava quando eu criei as estrelas dos céus? Jó, onde você estava quando eu criei os oceanos e coloquei limites para que eles não invadissem a terra? Jó, onde você estava quando eu criei todo o firmamento do universo? Capítulo 42, querido. Vamos ler lá no 42. Estamos quase terminando, tá? 42 a partir do versículo 7. Ou melhor, vamos ler o 42 a partir do primeiro mesmo. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Depois que Deus fala tudo aquilo para Jó, que é um capítulo inteiro aí, depois você lê. Aí Jó fala assim: antes eu falava coisas maravilhosíssimas que eu tinha ouvido, mas agora eu faço pergunta e tu me respondes, porque agora eu te vejo com os meus olhos. Amém, queridos? Olha a graça de Jó. Jó não servia a Deus por causa das suas riquezas. Jó não servia a Deus porque tudo para ele dava certo, porque ele era o maior do Oriente, o maior fazendeiro do Oriente. Jó servia a Deus porque o coração dele era puro perante Deus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver onde que eu estou aqui. Vamos continuar aqui na leitura. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz: olha os advogados de Deus aí dentro da igreja, queridos, preste bem atenção. Quando eu falo igreja, eu não falo a nossa exclusivamente. Ainda bem que aqui não tem essas coisas, né, irmãos? Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim
o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros. Lembra do sacrifício que Jó fazia pelos seus filhos? Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. E o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que vos não trate conforme a vossa loucura. Porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dizia, e o Senhor aceitou a face de Jó. Vocês entenderam aqui, queridos? Deus fala para aqueles advogados, entre aspas, né? Aqueles advogados que defendiam a Deus e acusavam a Jó. Você pecou, você roubou, você traiu, você... Peguem 7 carneiros, né? Cadê? 7 bezerros e 7 carneiros, e levem para o meu servo Jó, para que ele faça um holocausto em favor de vós, porque a minha ira se acendeu. Deus estava irado com aqueles 3. O mais interessante é que Eliú, o último, Deus não menciona nada, nem Jó, nem os seus amigos mencionam nada sobre Eliú, porque Eliú era um rapaz novo. Então, eles consideravam que os jovens são instáveis. As palavras de um jovem muitas vezes podem machucar alguém, pode até destruir a vida de alguém, mas o jovem, as suas palavras são instáveis. Ou melhor dizendo, em outras palavras, na maioria das vezes eles não sabem o que estão falando. Desculpa que os jovens que estiverem aqui, mas Deus não, ainda bem que Deus não se importa com as palavras de Eliú, mas aqueles 3 que eram idosos, que eram mais velhos, Deus fala, a minha ira se acendeu contra vocês, e para que eu não fulmine, para que eu não destrua vocês, pegue 7 bezerros e 7 carneiros e leve para o meu servo Jó, porque a ele, a face dele, eu aceitarei. Porque Jó era íntegro na presença de Deus. Jó servia a Deus com sinceridade. Amém? A mensagem do livro de Jó, servir a Deus pela graça. Para complementar, em João 3,14 diz assim, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jó servia a Deus pela graça, de graça, pela graça. E Jesus veio, assim como disse esse versículo, que Moisés levantou a serpente, simbolizando a Cristo, lá no deserto, que as pessoas olhassem para a serpente e eram curadas das picadas. Assim importa que o Filho de Deus sejam levantado na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em Efésios, o apóstolo Paulo diz assim, porque pela graça sois salvos, pela graça, a mesma graça de Jó.
E Jó estava há 1.500 anos antes de Cristo, 1.800 anos antes de Cristo. A mesma graça está sobre Jesus agora. Você não precisa mais trazer um carneiro aqui para ser sacrificado, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Você está aqui não é porque você quer estar aqui. Você está aqui porque Deus te trouxe aqui. Olha a diferença da graça, queridos. Você não está aqui porque você se programou, não, amanhã eu vou levantar, vou me trocar, vou tomar meu café e vou para a igreja. Não, queridos. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras também, para que ninguém se glorie. Não é as obras. O apóstolo Paulo está falando que não vem das obras. Não adianta você querer fazer tudo dentro da igreja. Não adianta você querer fazer tudo sozinho, porque não é pelas obras, é pela graça de Deus que sois salvos. Amém? Para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. É o contrário. Pela graça sois salvos. E se você é salvo, você vai apresentar boas obras. É natural. As quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? Pela graça sois salvos. Pela graça de Cristo. Cristo se fez maldito na cruz. Quem era crucificado naquela época dos romanos eram considerados nos tribunais maldito. Por isso iam para a cruz. Tinha outras condenações que eram prisão. Tinha outras condenações que eram açoites. Mas tinha a condenação considerado maldito, e os malditos iam para a cruz. Jesus, sem pecado algum, foi considerado maldito por causa de você e de mim. E nós estamos aqui, queridos, pela graça. Deus te trouxe aqui, o Espírito Santo te trouxe aqui, para que você sirva a Deus de graça, para que você receba a graça vindo deste altar. Louvado seja Deus, queridos, que a nossa igreja prega a genuína palavra de Deus, independente de qual pastor esteja aqui no púlpito, no altar. A nossa igreja prega a genuína palavra de Deus. Não foste vós que me escolhestes, diz Jesus, mas eu escolhi a vós. Amém? E hoje você tem a oportunidade, uma oportunidade única, de sentar-se à mesa e participar da Santa Ceia do Senhor. O pão que nos traz a cura, o pão que nos traz a saúde, que representa o corpo de Cristo moído na cruz do Calvário. Moído. A Bíblia diz que os seus ossos nenhum foi quebrado, mas a sua carne foi moída na cruz do Calvário. E o seu sangue, que é representado pelo vinho, pelo suco da videira, ele traz a remissão dos nossos pecados. Amém, queridos? O sangue de Cristo, fazei isso em memória de mim. O sangue de Cristo que nos traz a remissão dos nossos pecados. Participe daqui a pouco na Santa Ceia do Senhor e receba a graça
do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu quero voltar a palavra para o pastor Alexandre. Que você continue nesse espírito e nesta graça. Amém? Vamos se colocar de pé, queridos. Eu, quando ouvi a palavra ali, me veio à memória a cidade de Maceió, né? Vocês estão vendo? Cidade de Maceió. A mineradora, ela vai cavando para tirar, e agora tem quase uma cidade, né? Um bairro todo vai praticamente, estão correndo o risco dele afundar, né? Sumir. E aí o pastor Nilson pregando, veio isso na minha cabeça. Você já parou para pensar que ali tem cristão morando ali? Eles não poderiam falar Senhor, né? Algumas semanas atrás, o pastor Eliseu, né, o pastor Adilson estava comentando, foi acometido de um infarto e veio a óbito. Essa semana, um amigo nosso também da igreja, que conheci ele há muitos anos, caiu na rua, sofreu um infarto, caiu na rua, daí precisava de um transplante, estava passando um enfermeiro, fez a massagem, conseguiu ressuscitar ele. Aí ele ficou esperando, aguardando o transplante, não teve tempo, veio a óbito. Cheguei aqui, a Débora falou, lembra do pastor Célio, que tinha a igreja aqui, né? Faleceu ontem, né? E a gente fica assim, gente, né? E aí, ouvindo o pastor Nilson falar, você vê as situações que vêm. A gente está vivo aqui hoje, rindo, brincando, ganhando prêmio, né? As confraternizações que está tendo nas empresas, a gente vai lá, abraça um, abraça outro, e a gente vê aqui, como o pastor Nilson pregou, que a gente não é nada. A gente é pó, né? Veio do pó, vai voltar para o pó. E se não fosse a graça do Senhor, nós não estaríamos aqui. Por isso hoje, queridos, talvez, não vamos dizer assim, mas poderia ser a última ceia nossa aqui. Que coisa, né? Eu assisti um filme sexta-feira chamado Selva. Ela conta a história de uns amigos que foram, em 1981, foram se aventurar a andar na selva e se perderam na selva. E o guia estava mais perdido do que eles. E aí eles se separaram, 2, nunca mais voltou. E o outro amigo conseguiu, depois acho que de quase 20 dias, conseguiu achar o amigo que estava perdido na selva. Então, irmãos, para acontecer algo difícil na nossa vida, está aí na nossa porta. Por isso receba o dom do Senhor hoje, que é o sangue, que representa perdão de todos os nossos pecados, o corpo de Cristo, que representa cura divina, saúde para todos nós. Que hoje você tome a Santa Ceia hoje agradecendo ao Senhor e fazendo uma reflexão, que a gente não é nada, que a gente, vê os amigos de Jó acusando, e o Senhor fala, olha, né, irmãos, nós não somos nada. Vamos orar ao Senhor, os diáconos vão se posicionar aqui, e eu quero que a gente tire um momento de oração agora, de reflexão. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor Jesus, por mais um dia de vida, te agradecemos por mais um domingo, obrigado por essa palavra que ministramos aqui. A gente vê a Tua palavra na Bíblia, a Tua palavra, Senhor Jesus, de pessoas que passaram tanta luta, tanta prova, do paralítico que ficou 37 anos deitado numa maca. Senhor, que o Senhor nos liberte e nos abençoe todos os dias. Se assim o Senhor permitir uma segunda-feira para nós, obrigado, Senhor. Cada dia será um dia de gratidão. Obrigado pelos nossos filhos. Agradeço pelos teus filhos. Obrigado, Senhor. Nossos filhos. Você saiu da tua casa, seus filhos estavam lá. Talvez você mandou bom dia para eles hoje pela manhã e eles responderam. Graças a Deus, Senhor. Te louvamos, Pai. Obrigado por mais esse ano que está se findando. Obrigado, Deus. Foram dias de dificuldade. Foram dias de situações ruins. Senhor, e nesta manhã nós consagramos agora, Deus, o suco da videira que representa o Teu sangue.
Consagramos agora, Deus, as partículas e pães que representam o teu corpo. O Senhor, naquele dia, instituiu a Santa Ceia como algo precioso, aonde Jesus estava se repartindo aos seus amigos e dizendo: aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, esse terá parte comigo. E é isso que a gente quer ter, a parte que temos diante do Senhor através de Jesus Cristo. Quando Ele subiu na cruz, Ele se repartiu para cada um de nós. E hoje temos essa honra de receber na nossa vida o corpo e o sangue de Cristo. Consagramos e agradecemos o nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar, a bandeja vai passar, pega o seu, segure, fique em comunhão com o Senhor, louve, cante, adore. Vamos cantar ao Senhor. Se coloque de pé. Você está segurando nas tuas mãos agora o sangue do Senhor representado. Você está segurando o corpo do Senhor. Agradeça nesse momento, agradeça ao Senhor. Fala: Senhor, muitas vezes, Senhor, eu fui como os amigos de Jó. Muitas vezes, Senhor, eu tentei explicar e defender ao Senhor. Muitas das vezes eu falei coisas, Senhor Jesus, que desagradaram ao Senhor. Nos purifica, Senhor, limpa o nosso coração e que possamos entender que o Senhor morreu por todos e para todos. No nome do Senhor Jesus. Participe agora do corpo e do sangue do Senhor. Glória a Deus. Se você quiser dobrar o teu joelho, se você quiser sentar, se você quiser, em alguns minutos vamos passar na presença do Senhor. Nós já vamos embora. Estamos quase no finalzinho já da nossa reunião. Oh, Senhor. Glória a Deus. De pé, dá a mão para essa pessoa que está próxima de você. Pode cruzar os corredores. Talvez essa pessoa que está do teu lado está passando por uma luta muito grande, uma prova. Ore por ela, para que ela receba a graça e a bênção do Senhor. Deus Pai, nós oramos um pelos outros, Senhor. O Senhor tem falado nesses dias aqui que o Senhor quer uma igreja amorosa, uma igreja que ama, uma igreja que entende que ela precisa um dos outros, Senhor. Nós entendemos que aqui, Senhor, cada diácono é importante, cada membro é importante, cada irmão é importante, Senhor. Obrigado, Deus. Eu dou graças ao Senhor por cada dos irmãos que estão aqui,
Começando aqui em cima, do William, Senhor Jesus, até o Nivaldo lá atrás, as tias que estão no cultinho. Senhor, obrigado por cada irmão, Senhor, obrigado por cada vida, obrigado pelas famílias aqui, obrigado, Senhor, porque hoje nós acordamos e estamos aqui, e daqui a alguns minutos estaremos almoçando, estaremos com a nossa casa, a nossa família, que possamos estar preparados para o dia em que o Senhor nos chamar, que possamos estar preparados para o dia ruim, o dia mau, que possamos estar preparados para estender as mãos e levantar o caído, o abatido, orar um pelos outros, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Oramos e abençoamos um após um, Senhor. Todos sejam agora alcançados pela bênção e pela vitória, no nome de Jesus. Amém.